Pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre o movimento relativo em duas dimensões. Na aula passada a gente viu como fica o caso de uma única dimensão e agora a gente vai estender essas relações, que a gente fez para um único eixo direcional, agora para duas direções. Então basicamente é o seguinte, imaginem que a gente quer posicionar uma partícula num referencial A. Só no referencial A a gente usa um vetor. A gente vai chamar esse vetor de PA, que é a posição da partícula em relação ao referencial A, ok? E é esse vetor aqui, que aponta da origem até a posição da partícula. Por outro lado, se a gente tiver um outro referencial B, que ele é paralelo ao A, né? Então o X também é horizontal e o Y também é vertical. Tá? Agora, no referencial B, que é só transladado do A, a gente vai relacionar a posição da partícula pelo RPB. Então a gente tem o RPA, que é a posição, o vetor que aponta da origem do referencial A até a partícula P, e o RPB é o vetor que aponta da origem do referencial B até a partícula P. Então é a posição de P em relação a B, a posição de P em relação a A. Vocês notem que são vetores diferentes. Então, qual que é o detalhe? A gente vai usar um terceiro vetor, que é o vetor RBA. Esse vetor RBA é o vetor que indica a posição da origem do referencial B em relação à origem do referencial A. E com esse vetor a gente vai posicionar o referencial B em relação ao A. E quando a gente olha geometricamente esses três vetores, a gente vê claramente que há uma relação de soma de vetores. Olha só, quando a gente soma RBA com RBP, a gente tem o RPA, ou seja, o vetor posição da partícula no referencial A é igual ao vetor posição da partícula no referencial B, mais a posição relativa entre B e A, ok? Então, olha só, assim a gente tem uma relação entre esses três vetores. Mas tem um detalhe, também é possível que o referencial B ele esteja se movendo em relação ao A, com uma velocidade VBA, ou seja, V, a velocidade do B em relação ao A. Essa velocidade, ela pode ser constante ou variável, ok? Então, para a gente ter a relação das velocidades, a gente vê que assim como a gente fez em uma dimensão, a gente pode aplicar a derivada e demonstrar que a mesma relação que vale para as posições, vale para as velocidades. A velocidade da partícula em A é igual à velocidade da partícula em B, mais a velocidade relativa entre B e A. E as acelerações também. Derivando as velocidades, a gente tem a mesma relação para as acelerações. Então, olha só, a aceleração de P em A é igual à aceleração de P em B, mais a aceleração relativa entre B e A. Mas tem um detalhe, né? Se houver aceleração relativa entre P e A, a gente começa a ter alguns problemas sobre o referencial ser inercial ou não, que é uma coisa que a gente vai ver nas aulas do próximo capítulo, quando a gente vai falar de forças e mecânica newtoniana. Então imagine que essa velocidade VBA seja constante. O que vai acontecer se a velocidade for constante, ou seja, se o B não for acelerado em relação ao A? Isso vai acontecer que, olha só, nessa relação de acelerações, não vai ter uma aceleração relativa entre B e A. A gente vai ter exatamente isso, A aceleração medida da partícula em A vai ser a mesma aceleração medida para a partícula em B. Então, independente do referencial, a aceleração medida vai ser a mesma. E aí depois a gente vai ver lá com relação a forças, que a força vai ser a mesma. Mas enfim, vamos deixar para o próximo capítulo, não vamos adiantar muito. Para essa aula, eu separei um exemplo para vocês que a gente vai calcular o caso de um movimento relativo de um avião. Um avião que vai pousar. E aqui diz o seguinte, tem uma figura agora no próximo slide, que diz que um avião se move para o leste enquanto o piloto direciona o avião ligeiramente para o sul do leste, de modo a compensar um vento que sopra para noroeste, não, é nordeste. Eu escrevi errado aqui, para nordeste. A situação é a seguinte, a gente tem aqui um referencial sul-norte e a gente tem outro referencial que é o
o oeste-leste, né? E o avião, ele está vindo na direção leste, né? Ele tem que pousar, essa é a direção da pista, tá? Mas ele está dizendo que o piloto direciona o avião, ele direciona o avião com um ângulo θ aqui para baixo, tá? Que ele está ao sul do leste. Olha só, ele está ao sul do leste. E o avião, então, ele tem uma velocidade em relação ao vento, ó, VAV, é a velocidade do avião em relação ao vento, né? Que é de 215 km por hora, que é o que o equipamento do avião mede, né? Então aqui ele tem uma velocidade, ó, eu vou escrever aqui, ó, essa é a velocidade do avião em relação ao solo, porque ele está pousando na pista que é fixa. Aí a gente tem a velocidade do avião em relação ao vento, que o vento se move em relação ao solo. E aí depois a gente tem a velocidade do vento em relação ao solo, tá? Que tem que compensar. Esse ângulo tem que compensar de forma que o VAS seja paralelo à pista, né? Então ele tem que se deslocar em relação à pista. O vento, ele aponta, ele tem, olha só, até vou anotar aqui, ó, a velocidade do avião em relação ao vento é 215 km por hora. Eu vou anotar aqui porque a gente vai usar. E a velocidade do vento em relação ao solo é 65 km por hora. Tá? E ele faz um ângulo, então ó, em relação ao norte são 20 graus a leste. Então ele faz assim, ó. Ele tem 20 graus aqui. E esse daqui, deixa eu usar um V melhor aqui, ó. Um V assim. A velocidade do vento em relação ao solo. Tem esses 20 graus. A ideia é que a resultante, olha só, esse vento em relação ao solo é uma propriedade natural da situação, é o ambiente. A gente quer ajustar esse ângulo de modo que esse vetor do avião em relação ao solo seja exatamente ao leste. Então a gente tem que ajustar esse ângulo aqui, ó. O piloto tem que ajustar esse ângulo aqui para que essa soma vetorial se estabeleça. Mais ou menos a situação é a seguinte, ó. A gente tem quem é o nosso objeto, quem que é a nossa partícula. A gente tem o avião. É a nossa partícula. E a gente tem o avião em relação a um referencial que é o vento. E a gente tem o outro referencial que é o solo, que é o referencial fixo, tá? Então a gente tem uma velocidade do avião em relação ao vento, uma velocidade do vento em relação ao solo e uma velocidade do avião em relação ao solo. Então olha só, são dois, o avião e a partícula, em relação a um referencial e a outro. Então aqui seria o referencial B e o referencial A, ok? E aí a gente vai ter qual a relação, ó? O avião, a velocidade do avião em relação ao solo, que é essa grande aqui, ó, vai ser a soma do avião em relação ao vento. Então a gente vai pôr VAV mais do vento em relação ao solo. Então eu vou pôr VS. Então a gente tem uma relação vetorial aqui. E para resolver isso daqui, como é vetor, a gente vai trabalhar isso em x separado do y, ok? Vamos ver o que o problema pede, né? A gente tem esse seguinte desenho, ó. Então, mais ou menos o que eu desenhei aqui. Então, do avião em relação ao solo, que ele tá andando para cá. Só que ele tem um certo ângulo para compensar o vento, né? Para que, senão o vento vai jogar ele para fora da pista, se ele quiser entrar reto, ok? Então, a pergunta é, qual é o módulo da velocidade do avião em relação ao solo? E qual o ângulo θ que ele teve que infringir ali? Então a gente quer um módulo desse e a gente quer o ângulo θ. Bom, então para isso, como eu falei, a gente vai usar a álgebra vetorial para fazer em y
e em x. Ok? Então, como é que é a relação desses vetores na vertical, em y, né? Então aqui a gente teria um eixo y, né? Então vem que esse vetor que é o resultante, que é esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele não vai ter componente em y. Então ele vai ter uma componente y que é zero. Essa é a componente y, a componente escalar em y dele, né? Aí a gente vai ter, qual é a componente y do avião em relação ao vento? Que é esse cara aqui, ó. Né? A velocidade do avião em relação ao vento. A gente vê que vai ser essa projeção aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó. Só que com sinal negativo, porque aponta para baixo, né? Então a gente vai ter, quem é aquele cara ali, ó? Esse aqui, ó, é 215. Daqui até aqui é 215, é o tamanho do vetor AV, que é a velocidade do avião em relação ao vento. E a gente tem, aqui é o seno do ângulo θ. O seno, porque é a projeção oposta ao ângulo θ. Então a gente vai pôr aqui 215 seno de θ, ok? Que é uma das nossas incógnitas. E aí depois, o outro vetor... Opa, eu não coloquei uma setinha aqui, tá errado. Precisa da setinha. Então o vetor vento-solo, que é esse cara aqui, ele vai ter uma projeção horizontal que é adjacente ao ângulo 20 graus. Então a gente tem aqui... se ele é adjacente, então a gente vai usar o cosseno. Então a gente vai pôr mais, porque a projeção é para cima agora, né? Esse daqui era para baixo, é menos, aqui é mais. Mais 65, que é esse valor. Cosseno de 20 graus. Então a gente tem uma relação que já nos possibilita calcular esse ângulo θ aqui. Vocês sabem como a gente vai obter esse ângulo θ que satisfaz essa relação? Bom, eu vou primeiro achar a relação em y, em x, aliás, e aí depois a gente vai achar as respostas, beleza? Então, no x, olha só, quem que é o tamanho do vetor VAS em x? É o próprio módulo dele, é o próprio VAS. É a própria velocidade do avião em relação ao solo, é a componente x, né? Considerando o x aqui assim, ó. Certo? Aí, quem mais que tem componente x? A gente tem a componente x do avião em relação ao vento, que agora a gente vai usar o cosseno. Então, a gente vai ter os 215 cosseno de θ. E aí a gente tem... E aqui é positivo, né? Porque é para a direita. E aqui também é positivo, também é para a direita. E a gente vai usar o seno de 20 agora, porque é oposto ao 20. Então, a gente vai usar os... Mesmo 65, agora seno de 20 graus. Vocês veem que aqui estão as duas incógnitas, né? Ó, aqui uma e aqui a outra. A própria componente x é o módulo do vetor velocidade do avião em relação ao solo. Então agora o que a gente precisa é fazer essas contas. Só que para a gente achar o vetor, o módulo da velocidade, a gente tem que achar o ângulo θ. Então a gente primeiro vai resolver este cara aqui, ó. Então, na verdade eu já resolvi aqui. O que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa questão aqui. Vocês sabem como a gente isola aquele ângulo θ lá? Eu vou fazer aqui, vou apagar meu quadro. É difícil de apagar, mas dá. Hoje não tá tão difícil, às vezes é pior. Então aqui, ó, vamos ver. Então ali já está calculado, o ângulo vai ser 16,5 graus. Mas como que a gente faz para achar esse ângulo θ? Primeiro, eu vou pegar esses 215 seno de θ e eu vou passar para o lado esquerdo da igualdade, ele fica positivo. E a gente fica com 65 cosseno de 20. Cosseno de 20
já dá para fazer na calculadora, né? Dá para colocar o valor de cosseno de 20 aqui obtido na calculadora. Eu não sei de cabeça, tem que usar a calculadora para fazer, você pode fazer isso. E aí, esses 215 passa dividindo tudo, a gente fica com o seno do ângulo como 65, cosseno de 20 graus, que é o valor que vocês obtiveram na calculadora. Eu vou manter aqui ainda, que eu não sei qual valor é esse. E aqui eu vou dividir isso por 215, entenderam? A gente vai pegar o cosseno de 20 graus, pega esse valor, multiplica por 65 e divide por 215. Isso aqui vai nos dar o valor do seno do ângulo. Então, olha só, tudo isso daqui, ó, é o seno do ângulo. Ou seja, o ângulo é o arco cujo seno é isso daqui. Porque o seno é esse, então o ângulo é o arco cujo seno é 65, cosseno de 20 graus, dividido por 215. Então, o valor que vocês obtêm na calculadora aqui, vocês aplicam a operação seno na menos 1, arco seno, ok? E aí, se a calculadora de vocês estiver configurada para graus, isso daqui vai dar os 16,5 graus que eu tenho aqui no nosso problema. Se ele estiver configurado para radianos, aí vai dar o equivalente em radianos. A calculadora já faz isso, mas tem que tomar cuidado com o modo que ela está configurada. Então a gente já tem o ângulo. Pode ser em graus, porque depois a gente vai colocar aqui, ó, a gente precisa desse valor para achar o VAS. A gente vai fazer assim, ó, 215 vezes o cosseno de quem? 16,5 graus. Certo? Aí pega esse valor do cosseno aqui, multiplica pelo 215 e depois soma com 65 multiplicado pelo valor do seno de 20 graus. Tá? E aí a gente faz essa conta, faz lá na calculadora, tudo direitinho. Vocês devem obter o valor de 228 km por hora. Então estão aqui as duas respostas. O ângulo θ, ele vai ter que ajustar 16,5 graus para sul do leste e a velocidade que ele vai infringir em relação ao solo vai ser de 228 km por hora na hora que ele vai chegar na pista, certo? Então assim, esse daqui é um exemplo de a gente aplicar o movimento relativo em duas dimensões. A gente faz uma relação vetorial. Então, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. A próxima aula a gente vai encerrar o capítulo de movimentos relativos e eu vou fazer uma revisão e um resumo rápido. E aí, depois a gente já vai para o próximo capítulo, que é o forças e movimentos. Tá? Então, lembrando que tudo que a gente estuda aqui tem a ver com o que é de fato comprovado, científico, né? E já bem conhecido, é verdadeiro. Não tem nada de dúvida sobre o comportamento da natureza do que a gente está... Tipo, não é uma teoria, não é uma hipótese em aberto, isso daqui são teorias, né? Lembrando que a diferença de teoria e hipótese é algo que não é comprovado. E teoria é algo que já não tem mais dúvida, já é comprovado, já está aceito por todo mundo. Então aproveita para me seguir lá no Instagram, @ismaelfortuna, e também já aproveita para se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, né? Já curte o vídeo, dá aquele joinha legal e deixa suas dúvidas, se sobraram algumas dúvidas. Pessoal, um forte abraço e espero vocês na próxima aula. Até mais!